O caso Feira de Santana, o OVNI, o apagão e os bichos do outro mundo, 1995. Você está no meio do nada, no silêncio da madrugada, quando as luzes apagam em dezenas de cidades. No escuro total, um clarão despenca do céu e horas depois, helicópteros e caminhões do exército tomam conta de uma fazenda. O que caiu ali? E quem foram os bichos do outro mundo que teriam sido resgatados? Hoje, a gente volta a 1995, em Feira de Santana, Bahia, para reabrir um dos casos mais intrigantes da ufologia brasileira. Se tem um país que acumula histórias de aparições e operações militares envolvendo OVNIs, é o Brasil. A gente lembra de Varginha, claro, e de casos históricos como a Operação Prato. Mas um ano antes de Varginha, um enredo digno de ficção científica teria acontecido na zona rural de Feira de Santana. Queda de objeto, blackout generalizado, resgate de 2 seres, um deles descrito como parecido com um bicho preguiça, e uma operação de silêncio que, segundo testemunhas, envolveu exército e marinha. Ao longo deste vídeo, vamos reconstruir a linha do tempo, ouvir o que dizem as testemunhas e os pesquisadores, entender onde as versões divergem e, principalmente, discutir o que faz desse caso tão difícil de engavetar. Os detalhes. No fim, você decide a sua teoria. Contexto rápido. Feira de Santana é a segunda maior cidade da Bahia, um entroncamento de estradas e histórias. Em janeiro de 1995, relatos de luzes estranhas já circulavam pela região. Bolas luminosas que mudavam de cor, dividiam-se no céu e sumiam no horizonte. Era o prenúncio de uma madrugada que ninguém por ali esqueceria. E aqui vai um ponto importante. Alguns relatos situam o episódio principal na madrugada de 12 de janeiro de 1995. Outros lembram 15 de janeiro. Em casos assim, datas divergentes são comuns. O que importa é o quadro geral dos acontecimentos, que você vai ver agora. A carta que incendiou a investigação. Anos depois, uma carta anônima aparece. Endereçada ao SBT e ao jornal À Tarde, é assinada apenas como um soldado brasileiro. O autor diz ter participado da ação, narra o acionamento do batalhão, a chegada à fazenda, a retirada das criaturas e do objeto, e descreve com detalhes o nervosismo dos soldados, inclusive o momento do helicóptero e do baú sem marcas. O militar anônimo reforça: todos foram coagidos a manter segredo, sob pena de sanções. E acrescenta algo que até hoje inflama debates. Segundo ele, o protocolo aplicado naquela madrugada teria sido copiado depois no caso Varginha. A carta não prova nada sozinha, claro, mas seu conteúdo encaixa em diversos relatos já existentes e traz um componente novo: o suposto envolvimento de unidades de inteligência da Marinha, as pessoas por trás do caso. Do lado civil, 2 nomes são centrais: Alberto Romero, do Grupo de Pesquisas Aeroespaciais Zenit, GPAS, e Emanuel Paranhos, da Sociedade de Estudos Ufológicos de Lauro de Freitas, CUF. Foram eles que, entre idas e vindas, começaram a costurar depoimentos de familiares, empregados, vizinhos, eletricistas que trabalhavam durante o blackout, estudantes que viram luzes no céu, vaqueiros que viram comboios militares. Paranhos, por exemplo, ouviu que um técnico da companhia elétrica havia sido interpelado por militares quando passava próximo ao quartel, exatamente na madrugada do blackout. Outro grupo de jovens descreveu uma bola de fogo que mudava de cor e se fragmentava no céu. Em dias subsequentes, houve quem relatasse 2 objetos metálicos voando baixo, sem luzes ou insígnias. Do lado militar, quase ninguém fala com nome e sobrenome. O que existe é a Carta do Soldado, referências a oficiais da Marinha, menções ao Serimar, Senimar, serviços de informação da Marinha à época, e relatos insistentes de pressão sobre civis e funcionários. O Labirinto das Lagoas. Se você mergulhar nos detalhes, sem trocadilho, vai esbarrar em nomes como Lagoa Genipapinho e Lagoa Berreca. Parte dos investigadores acredita que as criaturas foram vistas na Genipapinho, ligada à fazenda Gravatá de Beto, enquanto o casco do objeto teria sido recolhido na Berreca. Para outros, tudo aconteceu numa única lagoa. E tem mais. Beto teria deliberadamente confundido locais e vizinhos, cansado das visitas ou temendo represálias. Por que isso importa? Porque geografia conta a história. O lugar onde algo cai, flutua ou encalha diz muito sobre correntes, profundidade, acesso, qual estrada um comboio usaria, onde um helicóptero pousaria. Em investigações sérias, esse mapa é fundamental e aqui ele tem trechos borrados. O detalhe que ninguém esquece: o bicho preguiça,
Poucos casos no mundo têm uma descrição tão exótica de suposto tripulante. Uma criatura peluda, de baixa estatura, com garras e movimentos lentos, como uma preguiça, teria saído do objeto ainda viva. A segunda, pequena e de pele lisa, lembrando um bebê humano, estaria morta. Essa dualidade gera teorias para todos os lados. Seriam espécies diferentes a bordo? Um animal terrestre capturado? Um traje? Um equívoco causado pela comoção do momento? Um ponto que chama a atenção em relatos consistentes é a leveza do objeto resgatado. Parecia leve demais para o tamanho. Isso alimenta hipóteses sobre materiais incomuns, mas também pode apontar para estruturas ocas, boias, cascos ou até artefatos terrestres não tripulados. Pressão, recuos e contradições. A esposa de Beto, conhecida como Dona M, teria pedido aos pesquisadores que não procurassem mais seu marido, alegando que ele bebia e falava besteira. Ao mesmo tempo, vizinhos relatam visitas de gente estranha, alguns à paisana, oferecendo orientações firmes para que ninguém comentasse nada. A essa altura, Beto já desligava o telefone quando procurado. E, em uma ocasião, chegou a afirmar que o verdadeiro protagonista seria outro Beto, Paulo Humberto, insinuando que tudo teria ocorrido em outra propriedade. Essa oscilação é comum quando histórias ganham proporções. Fama repentina, medo de exposição, receio de enfrentar autoridades, tudo isso pode levar a confusão ou retratações. Para o investigador fica o desafio: separar ruído de núcleo factual, as peças que vieram depois. Em 1998, uma nova carta anônima chega ao OIS Pesquisadores, confirmando a participação de 2 corporações no resgate e dizendo que membros foram ameaçados. Na mesma época, um vaqueiro chamado José, da fazenda Saco, afirma ter visto comboios militares vindo de Santanópolis na manhã seguinte ao blackout. À noite, um helicóptero teria sobrevoado várias fazendas, incluindo a Gravatá, a de Beto. Outro estudante, Rodolfo, descreve que, 2 dias depois da queda, observou 2 objetos metálicos voando baixo, sem sinais luminosos, por volta das 9h30. Somando as histórias, a região viveu dias anômalos, blackout, comboios, helicópteros e objetos no céu. Coincidência? O que sabemos versus o que não sabemos. Sabemos que há múltiplos relatos independentes de luzes no céu, comboios e helicópteros. Um fazendeiro, identificado como Beto, procurou a imprensa dizendo ter resgatado um objeto e 2 tripulantes. Pesquisadores documentaram entrevistas com moradores, familiares e funcionários. Surgiu ao menos uma carta de alguém que se diz militar, com descrições operacionais compatíveis com os relatos civis. Não sabemos. Onde estão registros oficiais, relatórios, logs de voo, ocorrências do blackout, que confirmem a presença coordenada de Exército e Marinha naquela madrugada? O local exato de todos os acontecimentos. Há divergências entre Genipapinho e Berreca e até mesmo sobre a distância da cidade. A origem do objeto, extraterrestre, experimental, engano, pontos cinzentos, a data, 12 ou 15 de janeiro, a leveza do objeto e o aspecto camaleão, reflexo da paisagem, sugerem algo muito incomum, mas também podem ser efeitos de percepção no escuro e no pânico. Teorias em disputa, sem sensacionalismo. Nave extraterrestre acidentada. A favor? O conjunto de relatos, apagão, luzes, helicópteros, comboios e o comportamento de sigilo. A descrição dos tripulantes é tão específica que seria difícil inventar do nada, sobretudo o preguiça, que foge do estereótipo clássico. Contra: ausência de material físico disponível, inconsistências de data e local, e a dependência de testemunhos não documentados oficialmente. Aeronave ou artefato militar terrestre. A favor: leveza e possível revestimento reflexivo podem apontar para drones, boias, cápsulas ou módulos de testes. Explicaria o interesse da Marinha e a ação de sigilo. Contra: a presença de criaturas seria difícil de justificar. A combinação bicho-preguiça plus bebê exigiria um roteiro mirabolante que, sinceramente, não combina com testes militares. Mistura de fato real com ruído e exagero. A favor: casos famosos costumam atrair ruído. Gente que completa lacunas com imaginação, confunde datas e locais, ou reconta o que ouviu como se tivesse visto. Pode ter havido um evento real, queda de algo e operação militar, envolto por camadas de histórias que se retroalimentam. Contra: mesmo com ruído,
Alguns detalhes recorrentes permanecem impressionantemente estáveis. Fraude, engano coletivo. A favor, versões que oscilam, confissões de bebedeira, ausência de provas materiais, nenhum documento oficial público. Contra, manter um engano comunitário por décadas, com relatos que se cruzam e gente com medo de falar, é mais difícil do que parece. Parentescos com outros casos. Não tem como evitar a comparação com Varginha, 1996. Criaturas baixas, operação militar, helicópteros, sigilo, pressão sobre civis, histórias que vazam por pedaços. A carta do soldado brasileiro chega a dizer que o protocolo seguido em Feira teria servido de modelo para Minas. Já a Operação Prato, 1977, no Pará, mostra que operações oficiais para investigar fenômenos aéreos existiram no Brasil e que o país sabe, sim, montar ações discretas quando julga necessário. E os bastidores humanos? Por trás de luzes no céu, tem sempre gente em terra. Pesquisadores que gastam sola de sapato, famílias divididas entre falar e se calar, militares que carregam o peso do segredo. Alberto Romero, um dos principais investigadores do caso, faleceu em 2018 sem ver um desfecho. Já Emanuel Paranhos continua, até hoje, como uma voz local importante, lembrando que nem toda a história vira prova, mas toda prova nasce de uma história que alguém resolveu contar. Se você curte histórias profundas, bem contadas e sempre com o pé na realidade, deixa o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Nos comentários me diz, qual é a sua teoria para a Feira de Santana? Nave acidentada, teste militar ou ruído em cima de um fato real? Obrigado por ficar até o fim, um abraço e até a próxima.